E aqui no versículo o próprio capítulo 18, versículo 1, vai dizer que uma parábola sobre o dever de oração. E quando se fala sobre o dever de oração, está falando sobre uma obrigação de forma constante. Então, fala sobre o impacto semelhante, constante. Tem também o próprio apóstolo Paulo, mas também é importante orar, ele vai dizer, orar é necessário. O próprio Jesus, na palavra que é importante de oração, ele vai dar um exemplo de modelo de oração, exemplo sobre a forma que se deve orar, e ele vem dando ali um exemplo, um modelo específico na forma pela qual nós devemos orar. Então a gente está observando também que vai chegar um determinado momento em que Jesus está no Monte da Transfiguração, e no período em que Jesus está no Monte da Transfiguração, os discípulos que estão com ele vislumbram maravilhas, e os seus olhos contemplam uma coisa muito excelente. Porém, os outros 9 discípulos que estão embaixo estão diante de um problema, e este problema é que o homem, o pai de uma criança, traz esta criança com um problema sério até aqueles discípulos, e vai dizer que o menino tinha um grande problema, e o problema era ataques epiléticos que aquele menino dava. E quando Jesus desce do monte, vê um alvoroço entre os doutores da lei e os discípulos, e Jesus pergunta o que está acontecendo, e o pai do menino chega e diz o seguinte: eu te trouxe o meu filho e vocês não puderam mudar. Jesus para observar aquela questão e aquela fala, e Jesus está olhando para aquele homem, mas Jesus o trata de forma educada, porque Jesus estava educado. Só que a questão do pai, a ver que os discípulos não tem problema, é porque o pai espera ter os discípulos que sabem. Então, quando alguém está recorre a glória, é porque ele espera que nós façamos as providências do céu são manifestadas através da nossa vida. Então eles esperam ver em nós a manifestação da grandeza de Deus nesta terra. Então Jesus vai dar uma informação acerca do porquê que eles não conseguiram vencer aquele obstáculo. E Jesus vai dizer: há castas de demônio que só sai através de jejum e oração. Então a gente vai observar que o próprio Deus nos fez um ser sociológico, e o fato de nos fazer um ser sociológico está nos relatando a obrigação de nós sempre estarmos em constante relacionamento uns com os outros, e de nós também para com Ele. E nós temos a capacidade constante de negligenciarmos a única caixa de diálogo que nós temos para com Deus, que é a oração. Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através de diversos sinais, mas nós só conseguimos falar com Deus através da oração. Então, se estamos inseridos dentro de um problema, dentro de uma circunstância adversa, não há outro canal para se comunicar com Deus senão pela oração. E às vezes a gente busca recursos em A, B, C, D, pessoas mortais e falíveis, e talvez no meio de problema nós observamos, não consegue modificar aquele cenário, nós sobre essas pessoas, talvez para tirar o fardo que está sobre nós, para dividir o novo problema que nós estamos vivendo com alguém que também está vivendo o mesmo problema familiar, físico, social, cultural, socioeconômico que nós. E nós observamos que ele não pode mudar o problema dele, como é que poderá mudar o nosso? Então, a condição para alcançar mudança em nossa vida não é levar para não. Quem muda a situação da nossa vida é Deus. Quem transforma
causas impossíveis em situações possíveis é Deus. Então nós precisamos fazer o que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, nos ensina dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque não é o seu esposo que tem cuidado de você, não é a sua esposa, seu pai, a sua mãe, não, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O próprio Jesus nos mostra a importância da oração e nos obriga. Ele diz: é preciso orar, porque o mundo espiritual, as coisas se movem a seu favor através da oração. A gente vai observar um dos profetas, chamado Daniel, que tem um propósito de orar. Ele se põe a orar, e no início da sua oração, Deus já havia ouvido tudo que ele havia pedido. A resposta foi liberada, mas no mundo espiritual, diz que ficou bloqueado por conta de uma força espiritual que estava nas áreas celestiais. E daí então o anjo que veio trazer a resposta a Daniel, ele não pôde passar por aquela força, porque ele não era um anjo de guerra, não era de guerrear. Mas vai dizer que depois Deus manda o outro anjo de guerra para que descesse e tirasse aquele bloqueio. E aí lá na frente a gente vai observar que quando o anjo chega até Daniel para trazer uma resposta, vai dizer assim: Daniel, tu és homem muito amado de Deus. Vai dizer também que ele não pôde chegar no momento, porque houve aquele bloqueio. Mas Daniel no primeiro dia orou, no segundo dia orou, no terceiro orou, passou a primeira semana, a resposta não tinha chegado, mas ele continuou orando. Passou a segunda semana, a resposta não tinha chegado, mas ele continuou orando. Chegou no final da terceira semana, talvez ele cansado, desfalecido, talvez por ser humano, até pensando acerca da possibilidade do que ele está pedindo não acontecer, mas vai dizer para aquele que persevera até o fim, não desiste do seu propósito, insiste permanentemente em clamar ao seu Deus, não fica sem auxílio do céu e sem resposta para a sua petição. A condição de recebermos vitória e de Deus julgarmos a nossa causa está em nós não desistirmos do propósito que Ele pôs diante do nosso coração através da oração. Se tem alguém enfermo na tua família e não recebeu resposta, continua orando. Se tem algum gigante que tem prendido o grito de alegria da sua vida, continue orando. Se tem algum bloqueio na sua vida profissional, socioeconômica, psicológica, emocional, continue orando, porque o Deus que nunca perdeu batalha é o Deus que ainda ouve a nossa oração, entra no campo espiritual com guerra e traz resposta a todo aquele que crê. Nós estamos falando acerca de perseverança, orar, continuar, não mudar. Eu me lembro que a minha sobrinha, Gabriele, uma certa vez ela foi lá em casa, e eu tenho um cubo de cores que eu gosto de mexer para dar uma mexida um pouco aqui na minha massa cinzenta, e eu fico lá modificando ele direto, constantemente. E ela, criança, tem um home na minha casa, coloquei o cubo ali em cima. Ela olhou, achou interessante por conta das cores, e criança gosta de cores, né? Ela chegou próximo para pegar aquele cubo. Quando ela ia chegar para pegar o cubo, eu empurrei um pouquinho mais para longe. Ela olhou para mim, olhou para o cubo, chegou mais para perto do home e tentou estender as suas mãos. Quando eu percebi que ela iria pegar, eu fui lá e afastei mais um pouquinho. Ela olhou novamente para mim, já com a sobrancelha um pouco mais decaída, olhou para o cubo, colocou o pé na ponta do home, esticou o bracinho aqui, tentou pegar. Quando eu percebi que ela ia pegar, eu cheguei lá e empurrei mais um pouquinho. Ela olhou para mim, já abaixou as duas sobrancelhas, olhou para o cubo e disse o seguinte, botou o pé ali em cima, o braço mais em cima, o outro mais para perto, e foi se puxando. Quando ela ia pegar, eu cheguei lá e estiquei as mãos e empurrei o cubo um pouquinho mais para longe. Ela desce do home, olha para o meu rosto, senta no chão e começa a chorar. E aí Deus falou comigo ao meu coração: é assim que você fica quando
Tenta a primeira e eu afasto um pouquinho, para saber até onde você está determinado a chegar. Tenta a segunda, mas eu afasto mais um pouquinho. Tenta a terceira, tu até ver a possibilidade de alcançar a porta aberta, mas eu afasto mais um pouquinho. Quando você pensava que ia acontecer, aí tu pensa que está só, a tua incapacidade te fere, aí você não tem outro recurso senão entrar para o teu quarto, fechar a tua porta e chorar aos pés do teu pai que está em secreto. E a resposta do teu pai que está em secreto é: eu não quero impedir você de receber o que você tanto busca, eu só quero ver o quanto você está disposto, o quanto você está disposta a perseverar, a orar, a buscar, a não desistir por aquilo que vale e é de tão importância para a tua vida. Nós estamos vivendo em um tempo onde as coisas são passageiras e efêmeras, mas quando Deus coloca algo em nosso coração, Ele quer saber o quanto nós estamos dispostos a lutar por aquilo que Ele nos prometeu. Não importa o gigante, não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importa a minha incapacidade. Se Ele afasta uma vez, eu continuo. Se Ele afasta duas vezes, eu continuo. E se Ele afastar mais uma vez, eu continuarei. Por quê? Porque ainda, se for necessário, eu me ajoelhar e chorar aos pés dele, para que Ele responda a minha oração, assim será. Porque importa que vamos até o fim para recebermos da parte de Deus aquilo que tanto esperamos. Busca, perseverando, não desistir, lutar. Só lutamos por aquilo que é importante, e não tem outra forma de conseguir algo que é importante no mundo espiritual se não for através da oração. Eu costumo dizer que o que a gente precisa não é fabricado na terra, é no céu. Que é isto, Tiago? É uma utopia. Isto está errado. Não está. Crente não busca nada na terra, porque pode errar por conta dos seus olhos. Crente busca no céu, porque no céu se fabrica e na terra se materializa o que é melhor para os crentes. Quem anda buscando na terra acaba pegando o que não é para pegar, entrando onde não é para entrar e fazendo aliança com quem não é para fazer. Mas quando tu se ajoelha e diz: Senhor, ainda que se materialize na terra, eu quero saber a resposta que vem do casamento foi conquistado no céu, minha profissão no céu, minha vida até hoje toda ela é conquistada, ó. Joelho, tive uma vida muito difícil para perder tempo com falácia na terra. A minha coisa, meu negócio agora não é jogar conversa fiada na terra. Meu negócio é lançar sobre quem pode mudar a minha história. Meu negócio é falar com aquele que pode julgar a minha causa a meu favor. Então, meus irmãos, com todo respeito, para de lançar os problemas da tua família e da tua vida sobre pessoas que não têm capacidade alguma de conseguir mudar a tua situação. Às vezes tu tem a capacidade de pegar a história da tua família, lançar em cima de pessoas que têm uma história familiar mais desestruturadas do que a sua. Você precisa inverter os fatores. Para de levar para a terra, leva para o céu, irmãos. Coisa de crente se levanta, resolve no céu. Problema de crente se resolve no céu. E só há uma forma de nós comunicarmos com o céu: orando. Fiquei 11 meses desempregado no trabalho. Eu trabalhava numa multinacional, sou analista tributário. Final de outubro, 1, 2, 3 dias, um pouco antes de meu filho nascer, eu fui demitido. Mas lá em abril do mesmo ano, fui pregar numa igreja na abolição, congresso, aniversário da igreja. Deus usa a irmã que estava em oração quando eu cheguei. Eu preguei, ela estava em oração. Quando eu estou indo embora, ela estava em oração. Quando eu chego na porta, ela levanta e diz: pregador, volta, porque assim te diz o Senhor: esta porta que tu estás é segura, é tranquila,
confortável, te traz bem, resolve os seus problemas financeiros, mas tem uma palavra: vou te tirar de lá. Eu me preparei, chegou em outubro, o que aconteceu? Saí de lá, fui demitido por conta da crise. Primeiro dia, fui demitido, estava indo pregar na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor Jaime Soares, na congregação da Ebenezer. Antes de eu subir o púlpito para pregar, tinha acabado de chegar, veio uma irmãzinha, sempre uma irmãzinha, não sei porquê, mas tem irmãzinha que gosta de oração, né? Sempre uma irmãzinha, ela vem assim: não se preocupe, bota a mão no meu coração, Deus vai guardar a tua semente, Deus vai prosperar o trabalho das suas mãos, confia, o Deus que fechou é o Deus que abre, sem saber nada, irmãos. Então você vai mais aguerrido para a guerra, mais confiante para o problema. Por quê? Porque quando uma resposta impossível para você se concretiza através da oração, você descobre a fonte de recursos para a tua vida e para de bater cabeça de um lugar para o outro. Quando você entende que a solução está em fechar a porta e falar com teu pai que está em secreto, não há nada que impeça no mundo espiritual o que Deus tem para a tua vida. O problema da tua causa é familiar, lança sobre ele. O problema da tua causa é sentimental, lança sobre ele. O problema da tua causa é socioeconômico, lança sobre ele, porque sobre ele nós temos a certeza de resposta e de vitória em todos os aspectos da nossa vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O texto fala de constância, dever de orar sempre, dever, obrigação, está dizendo. Contou-lhes uma palavra sobre a obrigação de orar sempre, ou seja, uma obrigação constante. Ou seja, ele está dizendo: você não pode relaxar na posição. Isso é um termo militar. Não pode relaxar na posição, você precisa permanecer atento, coberto e abrigado, pronto para o combate. Porque o maior problema que nós temos, sabe qual é? Nós às vezes estamos em um cenário tão bom, tranquilo e tão confortável para nós, que nós deixamos a nossa arma de guerra, que é a oração, palavra, busca, jejum, santificação, de lado. Mas quando as coisas apertam repentinamente, a gente quer buscar recursos para combater na guerra. E um dos maiores problemas no nosso meio evangélico, sabe qual é? É que a gente tem a capacidade de ter todas as armas espirituais à nossa disposição todos os dias, mas a gente às vezes tem a capacidade de só buscar recurso no meio da guerra. Então às vezes a guerra se estabeleceu e às vezes tu é pego de surpresa, já é tarde, irmãos. Então quando você está na pacificação, na bonança, em tranquilidade, ainda que tu esteja tranquilo, continua orando. Ainda que tenha alcançado, continua íntegro. Ainda que tenha recebido resposta, permaneça imutável diante do propósito de Deus para a tua vida, porque o inimigo não deixa de ser inimigo, e ele está só esperando uma brecha, um relaxamento, um descaso para tentar entrar. Mas Deus hoje, no encerramento desta campanha, nos trouxe aqui nesta noite para juntos unirmos a nossa força, o nosso credo em Deus, e dizermos que nós não vamos parar, não vamos relaxar, vamos continuar lutando, porque nós temos uma causa maior ao nosso favor. Deixa eu correr por conta da hora. Tem gente que busca recurso no Pai, quando sabe que o recurso não é na terra. Tem gente que busca recurso na mãe, quando sabe que o recurso não é na mãe. Às vezes, pessoas terão condições de te ajudar, mas Deus não vai deixar. Às vezes, as pessoas terão recursos para investir em você, mas Deus não vai deixar. Por quê? Deus quer ver você tomar uma posição para você viver o impossível, porque viver o natural, todo mundo vive, irmãos. Ser ajudado por quem pode nos ajudar, isso é mole. Agora, ser ajudado onde ninguém pode nos ajudar, é só coisa de quem ora. Só quem permanece ali, ó, eu acredito.
Eu acredito. Eu acredito. Tá tudo ruim, mas eu acredito. Tá tudo fechado, mas eu não desisto. Tá tudo ao contrário, mas eu não paro de orar. Tá tudo dizendo que não, mas eu creio que a porta vai se abrir. Por quê? Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, eu não posso relaxar na posição. Vou continuar firme até o fim. Correr. Um paralelo a este texto sobre o dever de orar sempre. Eu só quero só essa frase: dever de orar sempre. Ou seja, uma obrigação constante. Sobre esta obrigação constante, nós estamos inseridos diante de problemas sociais. E a gente sabe, segundo os estudos, se é uma igreja instruída, que os nossos sentimentos, eles são, se a palavra sentimento é oriundo da palavra sentir. E a palavra sentir originalizou a palavra sentido, que está associando aos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então os nossos sentimentos, eles são gerados por aquilo que a gente vê externamente, não internamente. Por quê? O sentimento de raiva, ele não é proporcional de dentro para fora, mas é algo que acontece externamente e ocasiona este sentimento dentro. Então a gente está observando que o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente se relaciona com os nossos sentidos, tem a capacidade de produzir dentro de nós uma onda de sentimentos positivos ou negativos. Então a gente precisa atentar por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente está ouvindo, irmãos, porque tem palavras que você ouve tão depreciativas, que tem a capacidade de te jogar para baixo, te deixar desesperançoso daquilo que Deus já uma vez te prometeu. Tem pessoas que têm uma capacidade tão grande em sua gama dicionária, palavras tão depreciativas, que tem a capacidade de ver você bem. Ela tem a capacidade de te jogar para baixo, te deixar triste, te entristecer, te deixar trancafiado, fazer você desistir do teu propósito, do teu chamado. Só com palavras, irmãos. Já é dito por toda a sociedade que há palavras que dói mais do que às vezes um murro, um soco, um tapa. Por quê? Porque tem a capacidade não de mexer no teu físico, mas no teu emocional. E quando você está com seu emocional abalado, não há o que te levante senão a palavra. Porque Romanos capítulo 10 versículo 17 vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então no meio dos seus problemas, deixe de estar dando ouvidos a quem não vai te agregar em nada, para deixar de produzir sentimentos negativos dentro de você. Quando estiver dentro do problema, ouça a palavra. Quem te levanta é a palavra. Quem te ajuda, palavra, quem te fortalece é a palavra. Então no nosso século, se tem algo que a gente está precisando, é da palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades e limitações, somente oração e palavra. Dentro do nosso cérebro tem 2 neurotransmissores, um chamado dopamina e o outro chamado serotonina. Um está diretamente ligado ao seu ânimo e o outro está diretamente ligado à sua motivação. Quando você está triste e o cenário que tu estás inserido não é favorável, desce o nível destes neurotransmissores, e a capacidade que você tem é de se entristecer, ainda que tendo a palavra de vitória, mas o cenário que tu vê produz em você uma certa dificuldade de acreditar em algo diferenciado. Então a gente vai observar que é por isso que a palavra diz que o crente não anda por vista, mas ele anda por fé, porque a motivação é um motivo para tu agir. Se não houver motivos visíveis, esse neurotransmissor diminui. Então, por não haver motivos visíveis, você não age, mas o outro não. O outro está ligado diretamente ao ânimo, e quando fala de ânimo, fala de parte integrante do ser. E quando fala de parte integrante do ser, está dizendo que tu não precisa de nada visível, favorável, para você se levantar. Ele diminuindo ou abaixando, você sabe que a sua essência te obriga a adorar. Então, uma vez que tu tem uma vida com
constante, adorando, buscando, se santificando e ouvinte assíduo da palavra, você sabe que a motivação pode até ser dificultosa, a situação não pode até não ser favorável, mas lá dentro do seu ânimo, lá dentro do seu espírito, lá dentro da tua alma, você diz: está tudo ruim, mas ele já prometeu, está tudo difícil, mas eu vou me levantar, o cenário está complicado, mas eu não vou permanecer prostrado. Por quê? Porque a palavra é: aquele que te prometeu é fiel para cumprir, aquele que te prometeu é fiel para cumprir, aquele que te prometeu é fiel para... Eu estou pregando para um grupo de pessoas que vai romper com o impossível neste ano de 2018. Vai entrar em lugares que jamais você imaginou que poderia entrar. Pessoas na tua família vão ser tão agraciadas por Deus que você nem imaginaria a capacidade. Deus está me dizendo aqui em meu coração que portais grandes de emprego vão se abrir. Pessoas que estão presas nas drogas vão se libertar. Deus me trouxe aqui para te dizer: persevera, insista, não desista, não deixa de ser quem você é, porque o que há de vir virá e não tardará. Tem resposta de Deus para nossa vida este ano. Se você acredita, pega na mão de quem está do seu lado aí. Diga para ele, diga para ela: a nossa história não vai acabar assim. Diga: quer mudança, quer resposta, diga: quer resposta? Então ore, então busque. Se você acredita que Deus está no nosso meio, levanta a tua mão para o céu, dá um brado de glória, para que a gente possa desfrutar das maravilhas dele. Dá um brado de glória, dá um brado de aleluia, dá um brado de gratidão. Deus me mostra bem uma ponte. Só que essa ponte estava rachada no meio. E tinha um grupo de pessoas aqui querendo atravessar por lá. Quando começou, a ponte começou a se ruir. Ou seja, e tinha pessoas do outro lado, isso, debaixo da ponte, observando o trajeto de quem estava tentando ir. E a expectativa deles não era que você chegasse, mas ver onde é que você ia parar para desistir. E Deus estava me mostrando a ponte toda completa, mas quando algumas pessoas entravam no meio do caminho, ela vinha ruindo no meio. E daí então as pessoas olhavam e voltavam. Só que tinha umas pessoas mais atrás, que quando ia até perto do negócio, perto do abismo lá, a ponte vinha se construindo automaticamente, de uma forma invisível e sobrenatural. O que isto quer dizer? Quando algumas pessoas que estavam na frente viram a ponte se desconstruir, elas desistiram por conta do problema. Mas aqueles que foram andar até perto do problema, para ver se de fato era, o próprio Deus provisionou dos altos céus, de forma espiritual, a conclusão desta ponte. O que isto quer dizer? Constância na oração, na perseverança. Não desista, porque Deus vai fazer você chegar. Deus tem um novo tempo para esta igreja. Deus tem um novo tempo para esta igreja. E Deus vai fazer só com aqueles que não desistem. Vou falar porque Deus está mandando eu dizer, não está nem no script da palavra. Se for frouxo e medroso, é igual Gideão, volta. Mas se você acredita no progresso desta obra, vai até o fim. Tem aperto, mas Deus tem vitória. Tem sufoco, mas Deus tem resposta. Não desista, porque Deus vai. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ai, graças a Deus, fiquei preocupado agora. Deixa eu encerrar. Constância, permanência.
Isso também utiliza até o termo resiliência. Em paralelo a este texto, dever de orar sempre, eu li Gênesis 21, verso 8, e diz o seguinte: e quando Isaac desmamou, Abraão deu um banquete. Abraão deu um banquete quando Isaac desmamou. Bela resposta para todo aquele que acredita. Acreditou, tem banquete. Acreditou, tem resposta. O que me chama a atenção não é a resposta de Deus para o banquete, em dar a resposta da vitória. Meu questionamento é porque no 21 ele dá e no 22 ele pede. Leia depois com calma. Deus diz: Abraão, vou te dar o que você não pode ter. Deus faz uma promessa. Abraão se agarra à promessa. Agarrar a promessa, ele descobre uma outra forma de Deus se relacionar com ele além da sua voz. Qual? Abraão começa a levantar altar. Então, pela expectativa de ele receber de Deus, pastor, o que Abraão faz? Altar. Por quê? Há uma expectativa. Enquanto há uma expectativa, eu levanto o altar. Porque no altar ele responde, no altar ele dá vitória, no altar tem aliança, no altar tem compromisso, no altar tem intervenção, no altar tem sacrifício, no altar tem oferta. Então, enquanto ele não tem, o negócio dele é altar. Então, no capítulo 12 ele levanta 2 altares. Capítulo 13, mais um. Verso capítulo 18, ele recebe, pastor. E quando ele recebe, ele dá um banquete. Aí no capítulo 22, Deus fala assim: Abraão, pega Isaac, teu filho, teu único filho, e vai sacrificar no Moriá. Eu pergunto, se Deus dá um dom, ele pede de volta? Não, deu, está dado. A Bíblia diz que é irrevogável. Imagina um presente, Deus vai te dar um presente e vai pedir de volta? Não, a menos que ele queira nos ensinar alguma coisa. E o que é que ele quer nos ensinar? Simples, está na Bíblia. Do capítulo 13 ao capítulo 22, são 15 anos que se passam. Então, no meio desses 15 anos, quando Abraão levanta o último altar, até ele receber, o negócio dele antes de receber é levantar altar. Então, antes de ele receber, ele é um. Depois que ele recebe, ele dá banquete. Tem problema no banquete? Não tem problema no banquete. Mas ele poderia dizer: pessoal da Betel, vai ter um churrasco pela minha vitória. Espera aqui um pouquinho, porque eu vou agora fazer por aquele que fez por mim antes de eu ter. Não teria problema nenhum se Abraão chegasse para o pessoal e dizia: espera, eu vou fazer o banquete, mas antes eu preciso voltar e fazer um altar por aquele que fez por mim antes de eu ter. Então, por ele trocar as ordens do fator e deixar de ser quem ele era antes de ter, Deus diz: Abraão, você deixou de ser quem você era, e o meu propósito para a tua vida não é que você comece orando e deixe de orar depois que recebe. Já que começou orando sem receber e depois recebeu, permanece até o fim o mesmo. Mas se você mudar, traz de volta para cá o que te tirou do altar. Aí vai dizer que Abraão chega, irmãos, acorda 4 horas da manhã. Eu pergunto para os irmãos: tinha necessidade, pastor? Abraão com mais de 100 anos, tendo filho novo, um monte de servo. Abraão tinha grana, pode ler o texto. Tinha servo empregado. Ele poderia ter dito: servo, vou precisar sacrificar ao Moriá amanhã, acorda cedo e racha a lenha. Mas ele não falou isso. Versículo 3 e 4 do capítulo 22 diz que ele acorda cedo, irmãos, e começa a rachar a lenha. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei o que Deus quer comigo. Por quê? Se ele está pedindo Isaac para eu oferecer no altar, eu sei onde eu errei.
eu sei onde eu deixei de ser o que eu era. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, torna a praticar as primeiras obras. Então Abraão, quando observa, ele está dizendo assim: eu preciso rachar lenha. Não adianta eu pegar a culpa agora de Deus estar pedindo e eu querer jogar em cima do pastor, em cima do líder, em cima do marido, em cima da esposa, em cima do filho, em cima do filho. Não, se eu estou inserido neste cenário, sou eu que tomei atitudes relacionadas a ele para eu estar aqui. Então, se foi eu que tomei atitude para estar assim, quem vai ter que se levantar sou eu. Ele vai, irmão, quando ele vai sacrificar, sobe o Moriá. Não, a caminho de 3 dias ele vê o monte. Chega no pé do monte, ele sobe com todo mundo que estava com ele. Não sobe? Não. Fica o povo lá embaixo. Fica aqui. Por que ele deixa o povo lá embaixo? Fica aqui. Só vai subir eu e ele. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Por que fica o pessoal lá embaixo? Se no trajeto todo até ali foi todo mundo junto? É porque vai ter momento na sua vida, irmãos, que não tem jeito. Vai ter um percurso que você vai ter que ir, só você, a promessa e quem te prometeu. Para Deus saber se você de fato acredita nesta caminhada, que você não está com a sua força agregada em quem pode ter recursos para te ajudar. Então há momentos que você vai precisar deixar os carrapichos de lado para a sua fé ser ativada e você mostrar para Deus que tu estás determinada a ir até o fim em prol do reino. Chega lá em cima, vai dizer que quando Abraão vai sacrificar, o anjo brada: Abraão, não faça tal coisa, porque agora tenho visto que tu amas mais a Deus do que a tudo quanto ele tem te dado. Aí quando ele olha, tem um carneiro lá do lado. Aí eu falei: Senhor, como é que pode? O Senhor faz este homem passar por isto tudo para chegar até aqui em cima do monte e tu preparar um carneiro para ele matar e sacrificar? Deus diz: sim. Por quê, Senhor? Aí Deus fala ao meu coração, porque a gente gosta de perguntar a Bíblia, e a Bíblia a gente tem que meditar, né? Por que, Senhor, tu trouxe este homem até aqui? Aí Deus falou ao meu coração: tem momentos na nossa vida, na vida de vocês, que há momentos, há circunstâncias que Deus precisa criar para você ter o sentimento de perda, só para você voltar a ser quem você era. Às vezes a gente está vendo o problema inserido. Sabe o que é? É Deus deixando o problema se instalar para saber se tu quer voltar a ser quem você era. Porque antes de tu receber, tu era um. Depois que tu recebeu, você relaxou na posição, deixou de orar, deixou de vir à igreja, deixou de buscar, deixou de ser comprometido, deixou de chorar, deixou de jejuar. Agora que recebeu, quer dar uma recuada. Deus vai usar o que Ele mesmo te deu para te trazer de volta. Não pode relaxar na posição. Quando ele vai sacrificar, aí eu: Senhor, por que não matou? Aí Deus falou ao meu coração: Tiago, nunca eu quis, nunca vou querer o que eu dou aos meus servos. O que o Senhor queria? Estuda, são 15 anos que Abraão levanta um altar. Eu estava com saudade dele. Pedi o filho, não era porque eu queria o filho dele sacrificado para mim, é porque eu estava com saudade de ver Abraão levantando o altar como ele levantava. Sabe por que Deus cria algumas circunstâncias na nossa vida? É porque Ele quer te trazer novamente para você ser quem você era. Tem tempo que Deus não ouve tua voz e você já não ora, já não busca, já não chora. Deus vai criar circunstâncias para te trazer de volta, porque não é o banquete que te sustenta. Quem te sustenta é o Deus que te fez a promessa. Quem te sustenta não são os banquetes, é o Deus que te prometeu. Quem te ajuda não são os banquetes, é o Deus que te prometeu. Quem te liberta não são os banquetes, é o Deus que te prometeu. Quem vai julgar a sua causa não são os banquetes, é o Deus que te prometeu. Constância. Dentro deste texto eu afirmo: Deus obrigou Abraão a voltar a ser o que ele era.
podem cantar um hino, pastor? Pode cantar um hino, o pastor liberou. Eu quero fazer um apelo aqui para os irmãos. Primeiro, alguém no nosso meio ouviu esta palavra e ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar? Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Deus tem um negócio forte na tua vida e não dá para tu permanecer da mesma forma. Sai do seu lugar. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar nesta noite, Deus tem uma obra na tua vida, um plano secreto para fazer contigo, e o que Ele tem para fazer é coisa fenomenal. Alguém no nosso meio não entregou sua vida para Jesus e quer entregar nesta noite? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Se não tem, eu quero fazer uma proposta aos irmãos. Vocês que estão aqui de pé, sabe da sua trajetória, do seu caminho,